Salve estudante, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O meu nome é Flávio Negrão e hoje eu estou aqui contigo para te explicar sobre a evolução dos modelos atômicos. Então, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui tem conteúdo de química de qualidade toda semana para você. Vamos nessa! Olha só, algumas pessoas mais velhas, tipo eu, lá pela década de 1990, assistiu um desenho chamado de Capitão Planeta, que era um cara que surgia da união de alguns poderes, tipo terra, fogo, água e ar e coração. Então essa união gerava o Capitão Planeta. Quem for mais antigo vai se lembrar disso. Se você não lembra, é porque você é muito novo, mas teu pai ou tua mãe lembram disso daí. É a verdade, não minto. Além disso, nós tivemos o filme Quinto Elemento, que é um filme antigo também, que também tínhamos a questão dos 4 elementos para ser juntados com um quinto elemento que era uma mulher. E no desenho Avatar, que é um pouco mais recente, talvez vocês conheçam, que inclusive é um desenho maravilhoso, eu recomendo para você, se você tiver um tempo de assistir, é que você tem o personagem Aang, que ele tem que dominar os 4 elementos para poder salvar a Terra, Inclusive, tem uma segunda temporada que é a Lenda de Korra, mas já é uma outra história. Então essa ideia de elementos aí, a questão de modelos atômicos em si, nós tínhamos lá os filósofos gregos que a preocupação deles basicamente era encontrar alguma explicação de como funcionava a questão da constituição da matéria, do que a matéria era formada e como ela era formada. Então nós tivemos dois carinhas chamados de Aristóteles e Empédocles, que eles defendiam a continuidade da matéria. Diziam que a matéria não tem um limite e que ela está sempre se transformando, que uma forma se transforma em outra. E aí eles defendiam a questão dos 4 elementos, fogo, água, terra e ar, que eram o losango dos elementos. Diziam que tudo que existia era formado pela combinação desses 4 elementos aí. Que viagem é essa, velho? E aí tivemos também dois caras chamados Leucipo e Demócrito, que eles falavam que a matéria ela era descontínua, ou seja, que você tinha uma questão da divisão da matéria. Você podia ir dividindo essa matéria, dividindo, até que ia chegar no momento que você não iria mais conseguir dividir. E essa unidade indivisível que seria o que constituiria toda e qualquer matéria existente. E aí eles diziam então que a matéria era formada por minúsculas partículas que eram indivisíveis e que não eram contínuas. E elas receberam o nome de átomos. Tanto é que em grego, a significa não e tomo significa partes ou divisão. Ou seja, a palavra átomo significa que é algo que não pode ser dividido, que não pode ser feito em partes, em pedaços. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Em 1808 surgiu o primeiro modelo científico, que foi o modelo de Dalton. Ele falava o seguinte, que a matéria de fato é formada por átomos e que esses átomos eles são partículas que são esféricas, que são maciças e que são indestrutíveis. Dizia também que os átomos dos elementos químicos que são diferentes apresentam-se com massa, tamanho e propriedades químicas físicas diferentes. Ou seja, é como se tivesse esferas diferentes. Por exemplo, o hidrogênio seria uma pequena esferinha miudinha e eu teria, por exemplo, o oxigênio que seria uma esfera maior, um pouco mais pesada. Então teria uma diferença no tamanho, no aspecto e na massa desses elementos químicos. Sempre que eles fossem diferentes, teríamos átomos que são diferentes. E aí esse modelo dele, pela característica, pela aparência dele, foi apelidado de modelo da bola de bilhar. Porque o átomo seria basicamente uma bola de bilhar, uma esfera minúscula que eu não consigo ver a olho nu, mas que existe e que se eu pudesse ver eu teria o formato de uma esferazinha parecida com uma bola de bilhar. E aí o que eu preciso entender da teoria de Dalton? É que, de acordo com ele, as substâncias elas são formadas basicamente pela combinação de elementos numa proporção de números inteiros. Por exemplo, se eu tiver aqui a molécula de H2O, o que é isso? 2 átomos de hidrogênio ligados a apenas um átomo de oxigênio. Sempre você vai ver números inteiros nessa composição aqui, nunca vão existir números fracionados. Por exemplo, não existe H meio O alguma coisa, isso aqui não existe, não é possível de existir segundo Dalton, somente números inteiros. Além disso, um composto é formado pela combinação de átomos que podem ser de 2 ou mais elementos, e esses átomos vão se unir entre si, originando novas substâncias. E aqui está a foto do maluco, a foto ou o retrato, não sei exatamente como é que era nesse tempo, mas esse cara aqui que era o tal do John Dalton. E inclusive foi ele que estudou a questão da deficiência visual, que ele mesmo sofria, inclusive a doença foi batizada com o nome dele, no caso, essa deficiência foi chamada de daltonismo, que você estuda lá em biologia.
Em 1903 nós tivemos um modelo novo surgindo, que era o modelo de Thomson, que foi o primeiro modelo que chegou e dividiu o átomo. Ele disse o seguinte, que o átomo ele é divisível, ou seja, eu podia dividir esse cara, e ele era elétrico, ou seja, tinha cargas elétricas dentro do átomo. Ele estava estudando lá uma parada que não tinha muito o que fazer, e ele acabou estudando essas descargas de raios catódicos. E ele percebeu que dentro desses raios catódicos que passavam por dentro desse experimento bem aqui, tinha uma porrada de partículas que eram carregadas com carga negativa. E aí, com base nesse experimento aí, ele criou o modelo dele. Ele falava o seguinte, que o átomo era uma grande massa, uma grande esfera ou fluido positivo, mas que dentro dele tinha uma porrada de cargas negativas, que eram justamente esses caras aqui, eram chamados de elétrons. O miserável é um gênio! E aí esse modelo do Thomson foi apelidado de pudim de passas. Por quê? Não sei. Mas é pela semelhança no caso, né? Que eu tenho aqui essa esfera cor de rosa, eu acho que é rosa isso, que seria a massa do pudim, e essas pontas amarelas seriam as passas. Eu nunca vi um pudim de passas na vida, eu nem sei, na verdade eu nem sei quem é que gosta de passas. Mas enfim, tá feito, né? A gente não pode mudar o apelido do que já foi dado. Que nojo! Já em 1911 surgiu o modelo de Rutherford, a partir de um experimento simples, que funcionava da seguinte maneira. Eu tinha aqui o polônio dentro de um bloco de chumbo, tá? O polônio ele é um material radioativo que emite radiação, geralmente partículas alfa. Esse bloco de chumbo é para conter a radiação, só que nesse bloco de chumbo eu tinha um pequeno buraquinho por onde essa radiação podia sair. E aí eu tinha uma laminazinha de ouro aqui, essa parte amarela, que é aonde a radiação iria incidir, porque ela estava sendo direcionada. E aí eu tinha um papel fotográfico ao redor dessa lâmina de ouro, justamente para ver onde é que a radiação ia incidir. Lembrando que essa placa de chumbo ela tinha um orifício central por onde a radiação ia ser direcionada como se fosse um feixe de luz. E aí esse feixe de luz era composto por partículas alfa, que são cargas que têm uma carga, no caso, positiva. São partículas de carga positiva. Da onde vem a miséria? E aí o que aconteceu? Essa radiação chegou nessa folha de ouro e ela se espalhou em várias direções. Perceba que algumas passam direto, outras desviam, outras batem e voltam e assim por diante. E surgiram várias manchas aqui nesse papel fotográfico, nesse filme fotográfico. No geral, a maior parte das partículas atravessou. A maioria fez isso aqui, ó. Passou direto mesmo, como se não tivesse nada no caminho. Porém, algumas partículas dessas foram ricocheteadas, ou seja, foram desviadas de sua trajetória. E algumas poucas ainda elas foram desviadas ainda mais, num nível de acentuação bem maior, chegando até mesmo a voltar para trás. Com base nisso, nós temos as conclusões desse modelo dele. Como a maioria das partículas alfa passava diretamente através da placa de ouro, né, o que ele falou? Olha, o átomo, como a maior parte da radiação passou, quer dizer que eu tenho uma grande área que é vazia. Então, na verdade, dentro do átomo tem muito espaço vazio. Dentro do átomo também existe uma eletrosfera. Dentro dessa eletrosfera eu vou ter os elétrons. E no centro do átomo eu vou ter uma estrutura chamada de núcleo, que é onde vão ficar prótons e nêutrons. Detalhe, ele não sabia no caso, e não foi ele que deu o nome de próton e não foi ele que descobriu o nêutron, tá? Mas ele supôs que no núcleo existiam as partículas positivas aglomeradas, que posteriormente foram chamadas de prótons. E aí, como poucas partículas alfa que não atravessavam essa lâmina, poucas partículas eram desviadas, ele entendeu que esse núcleo que estava dentro do átomo era muito pequeno, porém muito denso, com uma carga positiva muito grande, muito forte. E justamente porque essas partículas não passavam direto e sofriam desvio, ele entendeu que esse núcleo ele era positivo, que toda a carga positiva do átomo estava dentro desse núcleo lá. Tá bom. E aí, isso aqui seria o modelo do Rutherford. Tenho aqui essa esferinha preta, né, que seria o nosso núcleo de carga positiva. E ao redor desse núcleo eu teria uma porrada de elétrons de carga negativa, que são esses carinhas aqui, ó, que estão em vermelho. E eles circulariam livremente ao redor desse núcleo. Então essa zona aqui de linhas azuis seria a nossa eletrosfera. E esse centro aqui seria o nosso núcleo. Perceba que isso se assemelha ao nosso sistema solar. Eu tenho o Sol no centro, que seria o nosso núcleo, e os planetas agiriam como se fossem os elétrons ao redor do núcleo. Por isso que o modelo dele foi apelidado de modelo planetário, por causa dessa característica dele, por causa dessa semelhança aí. Só para constar aquilo que eu falei, né? Os nêutrons não foram descobertos pelo Rutherford. Os nêutrons foram descobertos em 1932 por James Chadwick. Égua do nome firme.
E o núcleo atômico ele é muito menor do que a eletrosfera, cerca de 10.000 até 100.000 vezes menor do que a própria eletrosfera. Para ter uma noção, aqui uma comparação, né? O que seria o núcleo? Seria eu pegar, no caso, uma formiga e jogar no centro do estádio do Maracanã. Olha a diferença de tamanho. O núcleo realmente é muito pequeno quando comparado com o átomo inteiro. Aí aqui nós temos o retrato da galera. Eu não sei, mas eu acho que esse cara bebeu. Tá muito alegre. Olha, a galera aqui tá tudo séria, tudo com cara de estudante, tudo com cara de pessoas que fizeram uma coisa produtiva da vida. Agora este cara aqui não, esse aqui bebeu. Demócrito, eu acho que... E tomou uma pra bater essa foto aí, só acho. Mas enfim. Que demais! Dando continuidade, nós temos aqui o modelo do Bohr, que ele dizia o seguinte, que os elétrons eles estão circulando em órbitas circulares, logicamente, né, porque se é circulando é circular, ao redor de um núcleo central, só que sem absorver e nem emitir energia espontaneamente. Ele dizia então que esse átomo ele tinha um número limitado de órbitas, né, que era chamada de camadas ou níveis eletrônicos, e que isso varia de um elemento para o outro. Cada uma dessas camadas aí ela é um múltiplo inteiro do quantum. O que é esse quantum? É uma quantidade de energia, né, que esse elétron vai ter, que é dada por essa equação aqui, que nós não vamos entrar em detalhe nela ainda. E é daí dessa questão do quantum que vem o termo energia quantizada, né? Porque esses elétrons que estão dentro das órbitas, dentro das trajetórias, sempre vão ter essa energia quantizada que é derivada do quantum, que é uma quantidade básica de energia que cada elétron vai ter. Então o que acontece? Dentro do átomo do Bohr você vai ter o que a gente chama de transições eletrônicas. Então entenda, um elétron ele pode primeiramente absorver uma certa quantidade de energia, um quantum de energia. Quando ele absorve esse quantum de energia, o que acontece? Ele salta para um nível mais energético, ou seja, se eu tenho aqui um núcleo e o elétron está próximo dele, quando ele absorve uma certa quantidade de energia, ele salta para uma camada mais afastada, para uma camada mais energética. Isso a gente chama de estado excitado. Ai, que delícia! E nesse processo de absorção de energia, você tem o que a gente chama de excitação eletrônica. Já o processo inverso, que é quando o elétron emite energia, o que acontece? Ele está lá no estado excitado, de boa aqui, na camada mais externa e tal, só que ele fica muito instável quando ele está aqui, afastado. Então o que acontece? Ele acaba devolvendo a energia que ele tinha absorvido e retornando para sua órbita de origem, para o seu habitat natural, assim por dizer. Então ele acaba se aproximando de volta do núcleo. E aí, quando ele emitir esse quantum de energia na forma de luz, esse quantum de energia é chamado de fóton. E como é que eu reconheço esse fóton? Esse fóton ele é emitido na forma de luz. Por exemplo, quando eu estou cozinhando, que cai um pouco de água salgada na chama do fogão, a chama do fogão normalmente ela tem a coloração azul. Mas perceba que quando cai aquela água salgada, a coloração muda levemente para amarelo. Por quê? Porque na hora que a água salgada caiu na chama, nela eu tinha átomos de sódio. E esse sódio, quando queima, que ele absorve a energia do fogo, o elétron faz esse movimento de ida e volta. E nesse processo aí de ida e volta, quando ele libera essa energia, esse fóton que é liberado carrega o comprimento de onda relativo à cor amarela. Por isso que nós vemos essa coloração. Nada a ver, irmão. É que nem, por exemplo, os fogos de artifício. Você tem fogos de artifício de várias cores. Por quê? Porque na pólvora você tem vários tipos de elementos químicos que, quando ela explode, esses elétrons desses elementos químicos vibram e aí você tem cores diferentes para elementos diferentes. É assim que funciona. Bom, vindo agora para o modelo mais atual, ele é formado pela combinação de várias ideias de vários cientistas, que o destaque principal são para alguns. O primeiro deles, o Sommerfeld, 1916, ele falou o seguinte, que além dos elétrons fazerem essas órbitas aqui, ó, circulares ao redor do núcleo, né, eles também conseguem fazer o que a gente chama de órbitas elípticas, que é o que? Esse círculo aqui um pouco mais achatado. Por quê? Porque perceberam que quando você tem vários elétrons na mesma camada, na mesma órbita, às vezes eles apresentam energias diferentes. Então entenda, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, o núcleo bonitinho lá, e eu tivesse uma órbita que é circular, que é um círculo perfeito ao redor dele, todos os elétrons estariam à mesma distância do núcleo. Então, se é a mesma distância, seria automaticamente a mesma energia. É claro. Porém, quando eu pego uma órbita elíptica dessas, o que acontece? Às vezes o elétron vai estar aqui, ó, perto do núcleo. Então, nesse momento, ele vai ter menos energia. Porém, quando esse mesmo elétron ou outro elétron estiver afastado do núcleo, para isso ele vai ter mais energia. Então essa órbita elíptica explica a diferença de energia que os elétrons vão ter, mesmo pertencendo a uma mesma camada, mesmo descrevendo uma mesma trajetória, por conta dessa elipse aí, que é esse círculo achatado.
Além disso, nós temos a teoria do Broglie, que é o Luiz de Broglie, de 1923, que ele falou o seguinte, que o elétron ele se comporta como uma onda partícula. O que é uma onda partícula? Bom, você pode acessar esse endereço aqui no YouTube para ver como é que funciona, mas basicamente é dizer que o elétron tanto é matéria quanto ele é energia. Que quando você olhar lá na camada, às vezes o elétron vai estar lá, ó, sólidozinho, bonitinho, como se fosse um ponto, um grão de poeira ou um grão de areia, e em outro momento ele vai acabar virando apenas energia, como se fosse luz. O elétron tem essa capacidade, tem essa dualidade aí de ser tanto onda quanto partícula, porque ele é tanto matéria quanto energia. Bom, segundo o Heisenberg, né, que foi outro cara que contribuiu para o modelo atual, nós não conseguimos determinar a posição do elétron com precisão. Ou seja, ou eu só sei a velocidade desse elétron, ou eu só sei a posição. Isso é chamado inclusive de princípio da incerteza, que me diz que não dá para me saber a posição e o momento, ou seja, a velocidade do elétron ao mesmo tempo. Não dá, ou eu sei só a posição ou eu sei somente a velocidade. Os dois juntos não dá para fazer isso. Essa daqui é a expressão matemática desse princípio, que a gente não vai trabalhar com detalhes agora, mas que é para você ver que tem uma expressãozinha matemática que meio que respalda esse princípio dele. E aqui nós temos o Schrödinger, sei lá como é que se fala essa desgraça. É o quê? Mas enfim, esse carinha aqui, o Irving, que não é o Irving do Shingeki no Kyojin, entendedores entenderão, ele usou alguns cálculos estatísticos para determinar a posição desse elétron aí. Perceba que ele não quis determinar a velocidade, ele tentou determinar somente a posição. Esta daqui é a equação dele, a equação de Schrödinger, que me dá uma probabilidade máxima de eu encontrar o elétron. Se é uma probabilidade, quer dizer o quê? Que eu posso usar essa fórmula aqui para tentar calcular aonde é que está o elétron, mas quando eu chegar no resultado, é certeza de que eu vou encontrar esse elétron nessa posição que o resultado me deu? Não, não é certeza. Existe uma grande probabilidade, mas não é certeza 100% de que ele vai estar lá. É que nem aquela coisa, por exemplo, se você é casado e você está de repente no trabalho e volta para sua casa pensando em encontrar sua mulher, a chance de você encontrar sua mulher na sua casa quando você voltar é muito grande. Mas pode ser que você não a encontre, porque ela pode de repente ter saído para fazer alguma coisa. Beleza? É o mesmo caso do elétron aqui. Pode ser que eu encontre ele naquela posição que a equação me deu o resultado, porém não é certeza. E aí nessa equação de Schrödinger, eu tenho aqui Schrödinger, sei lá como é que se fala, nome complicado. Eu tenho aqui a letra grega Psi, esse é o nome dela, que parece o tridente do Aquaman, isso daqui, tridente do Poseidon, que ela é chamada de função de onda. E o quadrado dessa função de onda aqui é chamado de orbital atômico, que são os orbitais onde os elétrons ficam. Desgraça! Aqui nós temos os nossos colaboradores do modelo atual, o Sommerfeld, o Louis Victor Pierre Raymond, que é o Duque de Broglie, o Werner Heisenberg e o Irving Rudolf Joseph Alexander Schrödinger. Do nome, quase Dom Pedro, mas enfim. E aqui então nós temos a seguinte situação: o átomo atual ele é basicamente o núcleo lá, onde eu vou ter prótons e nêutrons agrupados. Ao redor desse núcleo eu vou ter aqui basicamente como se fosse uma nuvem bonitinha lá, esfumaçada, aonde aqui os elétrons vão estar em algum lugar. Esse lugar onde existe a chance de eu encontrar o elétron, que eu vou chamar de orbital, e esses orbitais eu posso classificá-los. Eles recebem nomes S, P, D e F. Cada orbital é designado por uma letra dessas aí, sendo que cada orbital desses aguenta o número máximo de elétrons. O orbital S ele comporta até no máximo 2 elétrons, o P até 6 elétrons, o D até 10 elétrons e o F até 14 elétrons. Então, a princípio, é isso que eu preciso que vocês entendam, que vocês compreendam sobre a evolução do átomo. Espero que você tenha entendido. Se você entendeu, deixa seu like aí. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou te responder assim que eu puder. No mais, é isso. Te agradeço demais pela tua atenção e até a próxima aula. Valeu!